Boa noite. E aí, como estão todos? Estão todos bem? Espero que esteja bem tranquilo. E com essa chuva deu um friozinho gostoso de dormir, né? Que a gente possa dormir bem, muito bem. Nós temos boas notícias das pessoas que colocaram o nome, que a gente está aqui fazendo oração, dando notícia que eles estavam até entubadas do Covid. E graças a Deus, elas foram embora hoje para casa. A Clara, né, a bebê, faz um mês hoje, também está em casa, linda. Deus abençoe seu caminho. E assim várias pessoas que estão muito melhor, meu pai, cada dia melhor, graças a Deus. São muitas bênçãos concedidas, né? E tudo vai melhorando aos poucos. A gente muda a nossa atitude, a gente faz alguma coisa diferente, a gente vai aprendendo e as coisas vão mudando. Não é da noite para o dia que as coisas começam a acontecer, porque tudo começa em nós, não é no outro. Toda vez que a gente quer que o outro mude, a gente vai perder muito tempo em querer fazer essa mudança no outro, porque a gente só consegue fazer a mudança em nós. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Se quiser dar um oi, vai ser bom. E então vamos para o nosso culto. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e ele comigo. Assim, em Apocalipse 3, versículo 20. Boa noite, Cássia. Boa noite, Graciele. Que bom você estar aí. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, a nossa mente relaxada, né? Relaxar a nossa mente, respirar fundo. Vamos lembrar de colocar água para a gente depois beber, porque ali será colocado o nosso remédio, aquele que Jesus sabe qual que é que a gente precisa. A gente sabe que Ele sabe de todas as coisas, não é? Então vamos entregar na mão dEle e não querer fazer a parte dEle, deixar para Ele fazer. Eu vou começar hoje, aliás, nós vamos continuar com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje o item é o 12, motivos de resignação. Então nós lemos ontem do esquecimento do passado, anteontem nós lemos sobre causas anteriores das aflições, então por que a gente está nas aflições, causas atuais das aflições. Então se nós fizemos alguma coisa que veio trazer um prejuízo a alguém, a nossa consciência vem nos cobrar. Lembra disso? Que não é Deus que está nos punindo, que não é Deus que vem cobrar de nós, mas a nós mesmos vamos nos cobrar, porque é só a gente pensar, Deus nos fez muito perfeito. E Ele colocou as leis dele em nosso coração. Então, se a gente, toda vez que nós fazemos contra a lei de Deus, a nossa consciência vem cobrar. Ou você errou, é tipo uma sirene, né? Porque você errou. Não está nas leis de Deus. Você extrapolou, você saiu fora. Então, a gente precisa ter muita consciência dos 10 mandamentos.
porque esses não mudam. Esse é o que vai continuar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas já é poder entender quem é Deus. E se fala que Ele é Deus, nós não podemos querer nos colocar no lugar dele. Então, quando a gente se acha Deus, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente deseja que o outro pague por aquilo que ele fez, nos fizeram. São muitas coisas que a gente quer ficar no lugar de Deus. E aí, lendo sobre esse capítulo da Bem-aventurados aflitos, somos nós aflitos com as nossas aflições que nós ou fizemos no passado. Boa noite, Priscila, que bom. Ou nós fizemos no passado ou nós fizemos nessa vida as nossas aflições. Então que a gente agora comece a mudar. E aí mesmo que a gente faça, mas o outro está fazendo isso comigo. Deixa o outro. Vamos olhar para nós. O culto é para a gente entender, nos entender. Para que a gente veja onde nós temos que fazer em nossa vida, fazer diferente. Não adianta eu querer que, igual eu falei, entrar no lugar de Deus e querer fazer justiça. Porque a mesma justiça também será feita conosco. Então deixa que Deus que já colocou na nossa consciência essas leis imutáveis, essas leis que serão para sempre, elas não mudarão. As nossas leis, elas são de acordo com a necessidade. Foi o que Moisés fez. De acordo com a necessidade daquele povo que ia para a terra prometida, de acordo com o que eles faziam, ele colocava uma lei, proibido fazer isso. Assim são as nossas leis. Nossas leis, acho que já até perdeu de vista já a quantidade que tem, e ainda tem mais um ajuste aqui, outro ajuste ali. Porque nós somos muito indisciplinados. Se a gente seguisse essas 10, porque são só 10, e se a gente seguir essas 10, a gente não precisaria de mais lei nenhuma. Então a gente precisa estar olhando para nós, onde nós estamos infringindo essa lei. E esse esquecimento do passado que foi lido ontem veio nos mostrar o benefício de esquecer, né? Para que a gente não fosse humilhado e nem nos sentíssemos orgulhosos, aumentar ainda nosso orgulho. Humilhados quando nós fizemos algum mal a alguém e esse alguém vem nos cobrar, vem mostrar os dedos para nós, mostrando onde nós erramos. Orgulhosos quando nós fizemos uma coisa muito boa e a gente se acha que é melhor. Nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Boa noite, Nils. Que bom você também aí. E hoje é motivos de resignação. Então nós estamos só seguindo para que a gente possa entender as aflições. E vem, por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Então, às vezes, esse sofrimento vai nos trazer uma cura muito grande. A cura do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso pessimismo, do poder, de achar que a gente não precisa de ninguém. É só a gente ver quando a gente adoece, e aí a gente vê o tanto que a gente precisa de uma pessoa. E às vezes a gente fala assim, não quero dar trabalho para ninguém, orgulho nosso. Nós estamos tão orgulhosos que a gente vira e fala assim, não, ninguém precisa fazer nada para mim, tô dando. Ou então eu viro e falo assim, não, estou dando tanto trabalho, não queria fazer isso. É meu orgulho. Porque se
a gente está ali ajudando tantas pessoas, por que nós agora não podemos dar a chance do outro vir nos ajudar? Então, às vezes, a gente também extrapola. Boa noite, Lu. Bom te ver aí. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda dívida e estás livres. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Então, veja bem, né? Nós devemos 100. E aí ele vai e fala assim: você pode pagar só 10. Aí eu vou fazer todo o meu esforço para pagar esses 10, porque eu vou ficar livre. Então, às vezes, a gente está passando por um sofrimento muito grande. Não é que a gente veio aqui para sofrer. Tem muita gente que fala que os espíritas acham que precisa sofrer. Nós não precisamos sofrer. Nós viemos aqui para ser felizes. Mas às vezes, muitas vezes, no sofrimento é que nós aprendemos. Nós vamos refletir. Porque ficar numa cama e ter que depender de muita gente, de todo mundo, faz a gente refletir muito. Faz a gente parar e falar assim: agora eu não posso fazer tudo. Agora alguém precisa fazer por mim. E se eu maltrato as pessoas... Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, Marcinho. Se a gente maltrata as pessoas, ali a gente fala assim: puxa vida, ele vai colocar comida na minha boca. Se eu continuar maltratando ele, essa comida vai vir com qual qualidade? Então, se a gente não vai pelo amor, a gente vai para não ser envenenado até pela raiva do outro, porque a gente, quando maltrata uma pessoa, aquela pessoa pode jogar um veneno ali no que você come, no que você bebe. Não é porque ele vai pôr um pozinho lá, não. É o que ele sente. E a gente precisa parar de achar que a gente pode humilhar as pessoas. Nós não temos que fazer isso. Nós precisamos de todo mundo. E nesse momento é que a gente aprende muita coisa a respeitar, a aceitar o outro como ele é, a perceber como é bom as pessoas poderem estar junto de nós. Tem hora que a gente manda as pessoas embora, estão perto, e a gente manda elas embora. E a gente perde grande oportunidade de estar junto. Então, a gente precisa de sofrer nesse mundo. A gente só sofre por causa do nosso orgulho. A gente só sofre por causa do nosso egoísmo. São as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós estivermos vivendo essa situação, esse sentimento, nós vamos sofrer. Até para que a gente fique livre para futuramente. Esse é o sofrimento que nos liberta. Porque
quando a gente percebe o tanto que as pessoas podem nos favorecer, nós começamos a tratar todo mundo bem, com respeito, com carinho, e ali a gente fica numa situação melhor. A consciência tranquila é a melhor parte da história. Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se não procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. E esse é um dos grandes problemas nossos, né? Porque a gente vem para este mundo com algumas dívidas para poder quitar. E aí a gente vem já, na família que a gente vem, com certeza nós já estamos quitando com um bocado de pessoa. Porque na hora que a gente chega, é tanto carinho, é tanto amor que as pessoas nos recebem, que a gente passa, é tanta alegria, né? Que a gente já passa a amá-los. Se a gente tinha uma pendência, um problema ali entre as pessoas, aquilo já acaba. E aí, se a gente não aceita determinada pessoa na nossa família, eu vou colocar aqui dentro da nossa família. Se a gente não aceita determinadas pessoas e ali faz de tudo para ser mais difícil ainda, a gente não consegue, uma mínima coisa que ela faz a gente já fica com raiva, mais uma dívida eu peguei, sem necessidade nenhuma. Eu sempre falo, eu vim nesse mundo para fazer amigos. Amigos, porque a gente precisa muito dos amigos. E se eu estou aqui rendendo inimigos, puxa vida, vai ser mais difícil, vai ser mais pesado. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável, porque nossa consciência nos cobra. E qual falta foi essa que, dentro dos 10 mandamentos, onde nós estamos errando mais dentro dos 10 mandamentos? Não matarás, pelo menos esse daí eu não estou. O adultério. Não é adultério só entre cônjuges, não. Tem adultério também entre amigos, é enganação. Né? Eu posso enganar as pessoas. Não importa se é marido, entre marido e esposa. Não é só esse. Mas eu posso enganar muitas pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Se eu faço mal para alguém, eu já não consigo mais amar a Deus dessa mesma maneira. Porque se amar a Deus como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu amo a Deus, é isso que Jesus fala lá, né? Se me amais, fazei o que eu faço. E ele fala que se amarmos a Deus, nós amaremos o próximo e nos amaremos também. Faremos para o próximo como nós faremos para nós. Nós faríamos para nós. E aí a gente tem que ir olhando, né? Santificar o sábado, um dia, pelo menos um dia, a gente poder estar fazendo alguma coisa que está ligada a Deus. Quem mais? Não desejar o que é o do próximo. Então, se eu estou desejando, eu estou fazendo a nossa atitude de
da gente, como é que chama? Como é que a palavra é? Eu tenho inveja, né? O outro ele fala de não falar em vão, não falar em nome de Deus em vão, não falar mal das pessoas. Aonde que a gente está infringindo essa lei? Porque é hábito. A gente tem um hábito e nós precisamos olhar para esse hábito. Aonde que é que eu estou infringindo essa lei de Deus? Se não for hoje, será amanhã. E se não for nesta vida, será noutra. Porque é o que ele fala, que a gente vai pagar até o último ceitil. Jesus fala isso, né? Que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou até o último centavos. Mas no hebraico, as letras, não existe palavras, não existe frases como a gente cobiça isso também, Lu. Não existe uma frase escrita como nós fazemos. Eu vou amar aos meus semelhantes. Não existe essa frase. Lá é tudo reto, né? Vai escrevendo sem pontuação alguma. Não tem parágrafo, não tem travessão, não tem essas pontuações que a gente tem. Ele começa a escrever e vai uma linha atrás da outra, sem também pontuação nenhuma. Então, esse ceitil é como se fosse uma vírgula sequer, que for um pingo sequer, a gente vai pagar. Enquanto a gente estiver fazendo mal a alguém. Então, se nesta vida, eu não conseguir ressarcir o mal que eu fiz a alguém, na próxima eu posso aguardar que eu vou ter que rever isso. Eu vou ter que devolver para ele o que eu fiz, o que eu tomei, o que eu fiz de mal para alguém. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Essa submissão da vontade de Deus é nós entendermos que Deus é que está no comando e no controle. Enquanto nós quisermos estar no controle, com o controle na mão da televisão, é só esse que a gente consegue estar. Controle do carro, controle da televisão, mas o controle da vida, o controle das coisas é Deus, gente. Nós podemos até fazer uma agenda, planejar, criar uma estratégia de como fazer as coisas na nossa vida. Mas se será como nós fizemos, isso a gente não sabe. A Filó é uma médica catolicíssima. Adoro escutar Filó, adoro. E ela fala que ela pega a agenda dela do dia, e eu gosto muito de Filó, gente, ela tem umas falas muito boas. Ela fala que ela pega a agenda dela do dia e mostra para Deus. Isso é submissão. Olha, Deus, minha agenda está aqui. Mas vamos ver o que é que o Senhor tem na sua agenda para mim. Porque é assim que vai acontecer. E quando a gente for um filho que é submisso a Deus, um filho que acredita que ele vai fazer o melhor, um filho que obedece, não é para você ir, às vezes a gente escuta, não vai não, meu filho, não vai dar certo, mas a gente tema e vai, e aí dá errado. Então, ser submisso a Deus não é provar-lhe o nosso orgulho, não, é entender, é ser obediente, é amar. Porque quando a gente ama, a gente respeita. Se lamentamos as aflições, parou a música. Vamos ver por quê. Internet.
Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. Então, quais são os frutos do sofrimento? Os frutos do sofrimento, o que ele nos traz? Se a gente está passando por algum problema e a gente sai lá na frente, conseguindo passar por ele, o que nós sentimos quando chegamos lá na frente? Mais forte, mais confiante, mais seguro, mais realizado. Isso é um dos frutos do sofrimento. Sem falar em todos aqueles que estavam junto conosco, onde a gente fala assim, tenho um amigo, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho pessoas que me apoiam, que me protegem, que me fortalecem, que me levantam quando eu caio. Os frutos do sofrimento, muitas vezes a gente não vê. E tem muitos outros, né? É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra, pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Porque nós, ao ainda sermos indisciplinados e não querer seguir essas leis de Deus, não ser justo, porque a gente quer que os outros sejam justos com a gente, mas nem sempre nós somos justos com os outros. Então a gente para de ter dívidas. A gente pagar aquela dívida e falar muito obrigada, me desculpa pelo mal que eu lhe fiz, mas vamos seguir. Será que você ainda pode ser um amigo? Nós possamos ainda conseguir ter uma amizade? Olha só que benefício que a gente tem. Ao invés de ter uma pessoa que está ali me vigiando, eu vou ter uma pessoa agora que ela me ajuda. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá, a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai, recomeça a tua tarefa. É bem triste, né? A gente viver nesse mundo aqui ocioso. Viver nessa condição aqui, ó, que ele fala. Na satisfação do seu amor próprio. Nos gozos terrenos. Nós vamos largar tudo aqui. E aí nós vivemos só para aqui. Nós vivemos só para viver nessa terra. Tudo que a gente fez foi pelas coisas que essa terra me oferece. Muitas festas, muitas viagens. Não quer dizer que a gente não pode fazer isso, gente. Muitas vezes isso é um alimento para a alma. Viajar, ir num lugar bem bonito, que a gente pode olhar e falar assim, vou até tirar foto da minha memória para eu, quando estiver muito ruim, eu vou fechar o olho e vou lembrar desse lugar. Isso é alimento para a alma. É força que a gente recebe. Mas às vezes a gente esquece que a gente pode fazer pelo outro muitas coisas. E às vezes a gente vive somente para nós. Nós. Então é só esse cuidado que a gente precisa ter. Podemos viajar, podemos ir em festa,
podemos fazer muitas coisas, mas vamos lembrar de alimentar nossa alma, de alimentar o nosso espírito, quando a gente ajuda o nosso irmão, quando a gente ergue aquele que cai, quando a gente motiva aquele que está cansado, já achando que não tem mais jeito. Mas toda vez que a gente desmotiva as pessoas, toda vez que a gente acaba com um sonho, com uma esperança, com uma alegria, a gente contrai ali uma dívida enorme, porque em vez da pessoa caminhar, ele para, ou então ele destrói a própria vida. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz com o outro. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele como todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição, sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que dele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, toda vez, que a gente vive esses sentimentos aqui, do ciúme, da inveja, da ambição, a gente está nos torturando. A gente até acha que a gente está fazendo grandes coisas. Nós estamos acabando com a gente muito mais rápido. Porque não são sentimentos que nos traz a paz, como ele fala aqui. A paz, Cadê? A calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Quando a gente eleva a nossa moral, quando a gente começa a descobrir nossas virtudes e dar valor para as coisas boas que existem dentro de nós, elevando isso, crescendo isso, e isso traz uma autoestima que é o que nos mantém todo dia de pé, sorrindo. Então, que a gente procure em nós. Olha no espelho, já fiz muito isso. Era uma terapia muito boa, onde a gente olha no espelho e começa a ver o que eu tenho de melhor. Ou pega um papel
e escreve o que eu tenho de bom dentro de mim. Isso é nos descobrir, né? Nos conhecer. E anota também do lado aquilo que não é bom. Aí nós vamos aumentar, focar, fazer com que, acender essa chama do positivo, igual a gente quando acende fogão, né? A gente acende a chama do bom e diminui a chama do ruim e vai nos educando. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai nos educando. Nós mesmos, a gente nem precisa falar para o outro que a gente tem as nossas vicissitudes, né? A gente vai nos educando. E é assim que Santo Agostinho pede para que a gente faça. Quando a gente deitar, que a gente lembre do nosso dia. Como foi desde a hora que eu acordei? O que eu fiz de bom para alguém? O que eu fiz de bom para mim? E tudo que quando eu estava fazendo, qual era a minha intenção quando eu estava fazendo ali? Isso é um ótimo exercício, até para a gente falar assim, puxa vida, eu poderia ter feito isso aqui melhor. Essa intenção aqui não foi legal, não. Então a gente começa a nos educar dessa forma. Tudo começa no nosso pensamento. Vamos observar o que mais pensamos, que é o que nós estamos vivendo. Se estamos pensando muita tristeza, se a gente está pensando muito naquilo que a gente não aceita, quer dizer que a nossa vida está bem difícil. Mas se a gente começa a pensar em tudo que a gente já conseguiu, nas oportunidades que nós temos, se perdemos entes queridos, o que foi a oportunidade de ter vivido e convivido com aquela pessoa? O que foi bom viver com aquela pessoa? Então vamos focalizar nisso. Não porque ela partiu, como disse aqui no Evangelho, essa vida aqui nessa terra é como se fosse ou uma prisão ou um hospital. Quando a gente sai do hospital, quer dizer que nós saramos, nós retornamos para casa. E aí a gente não fica feliz porque a pessoa que estava no hospital voltou para casa são. Assim, é o mesmo quando uma pessoa está na prisão e ela é libertada porque ela cumpriu a sua pena. E aí ela está livre para viver de novo em sociedade. Ela foi recuperada. A gente não fica feliz por isso? A mesma coisa somos nós ao deixar essa terra e ir para a pátria de Deus, do nosso Pai, onde há várias moradas. E ali nós estamos libertos dessa situação de agora, para viver uma outra situação muito melhor, porque nós conseguimos resgatar, pagar nossas dívidas, nós conseguimos viver nesse mundo se nós contraímos outras, mas nós pagamos muito mais se nós estamos trabalhando para isso, porque senão nós também podemos parar e ficar na inércia, né? A gente não vai nem para lá nem para cá. Nós precisamos caminhar. E caminhar, tem muita gente precisando da nossa ajuda. Tem muita gente que seja em oração. Mas vamos enviar para essas pessoas o nosso pensamento, o nosso sentimento melhor. Isso é até fazer acender a nossa luz. Se a nossa luz está apagada, vamos começar a fazer com que ela se acenda ao pensar positivo, ao pensar para aquelas pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão em casa, às vezes sentindo muitas dores e não tem remédio que tire, mas a nossa oração, a gente
imaginando Jesus colocando a mão naquela pessoa e fazendo aquilo que precisa ser. Pode ter certeza, nós vamos conseguir. Porque esse sentimento é como se fosse uma oração. A gente nem precisa falar muitas palavras. Ele vai, ele reverbera. Então vamos pensar em todas essas pessoas que estão precisando, todas essas pessoas que estão doentes, todas essas pessoas que estão sofrendo, que elas possam ser nesse momento, sendo amparadas, recebendo esse pensamento de amor, de carinho que nós podemos enviar, todos de mãos dadas, enviando o nosso agradecimento, enviando a oportunidade que nós temos nesse momento de enviar para a humanidade, para todos esses que estão o nome no caderno, na folha, que seja que nós estamos pensando, que todos eles nesse momento possam sentir essa presença de Jesus, sentado naquela cadeira ao lado da sua cama e colocando as mãos aonde precisa, e que nós também estamos recebendo essa mão de Jesus aonde mais precisamos, mas nós precisamos deixar ser curados. Porque muitas vezes ele vem para curar, mas a gente vira e fala assim, não, mas eu quero sentir essa dor. Não, eu quero continuar doente. Porque ele chega muito respeitosamente e fala conosco, o que queres que eu faça? E o que nós queremos que Jesus nos faça? E ele vai dizer, a tua fé te curou, porque nós confiamos, nós entregamos para ele. Que seja feita a tua vontade, Jesus. E agradecer pelo nosso anjo de guarda, que Deus nos encaminhou a todos nós, sem exceção. Ao virmos para essa terra, ele nos dá esse anjo amigo, protetor, que nos fortalece, que nos intui, que fala para a gente tantas coisas. Conversa conosco. E durante a noite que a gente possa encontrar com ele e a gente ter um papo gostoso, aquele papo igual a gente tem de sentar à mesa e pôr um cafezinho, um chá e ir conversando, esse papo gostoso. E aí eu tenho uma oração do anjo da guarda que eu sempre faço. E eu vou fechar com ela. E que todos depois possam ter bons sonhos, bom sono. Tenha um lindo dia amanhã, de bom dia de sábado. Deus seja louvado por todos os séculos dos séculos, assim seja. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus confiou as almas aos santos anjos, para que as guiassem e as conduzissem pela estrada da salvação. Anjo de Deus, que possuis poder, graça, virtude e caridade, executor do que vos ordena o Pai Celeste, salve, salve, aleluia, aleluia, aleluia. Meu puro anjo da guarda, que sois meu defensor e meu guia, pela misericórdia divina, protege-me, orientai-me, acompanhai-me em meus passos, pelos caminhos da vida. Acendei a chama em meu coração da caridade e do amor aos meus semelhantes, irmãos em Jesus Cristo. Dai-me fé inquebrantável na justiça e na sabedoria de Deus. Tenho confiança em vós. Tenho a esperança de que me consolareis sempre em minhas aflições, que socorreis em minhas dificuldades e que me ajudareis a vencer as tentações e estareis ao meu lado, na hora de minha morte, sendo meu advogado perante o juiz supremo. Disse o Senhor meu Deus, enviarei meu anjo diante de tua face.
para guardar-te no caminho e levar-te ao lugar que te tenho preparado. Que assim seja. Que todos possam sentir nesse momento Jesus colocando a mão aonde a gente mais precisa e o nosso anjo de guarda junto de nós. Esse anjo amigo que está aí para todas as horas. Muito obrigada a todos vocês que estão juntos. Nós estamos juntos nos fortalecendo uns aos outros, de mãos dadas, curando todas as feridas, todas as dores. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Seja feita sempre a tua vontade e que nós possamos entendê-la sem criticar, sem julgar e sem exigir. Que assim seja. Obrigada a todos. Linda noite, lindo dia. Beijo no coração de todos.